Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, e nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 30. É um texto longo, é uma narrativa, é um episódio que aconteceu na história de Judá, especialmente na vida, no reinado de Josafá. E um texto que tem para nós algumas lições muito preciosas desta noite. Segundo Crônicas, capítulo 20. Lido o texto, não feche sua Bíblia. É muito importante termos o hábito de ouvir a mensagem com a Bíblia aberta e conferir na Bíblia se o que está sendo dito é exatamente o que está na Escritura. Está escrito o seguinte: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e achar entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram a aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles. E tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Amém. Você pode ler comigo em voz alta, se você está com a versão atualizada, o verso 12, vamos juntos? Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Baseados no verso 12, o nosso tema é este: o que fazer quando não se sabe o que fazer? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Esta não é uma frase de efeito, esta é uma realidade da vida. Há muitos momentos que você e eu não sabemos o que fazer. Há muitos momentos em que nós somos emparedados, encurralados por circunstâncias tão difíceis, tão adversas, que nós perdemos o controle, que nós não temos estratégia, que nós não temos conhecimento, que nós não temos experiência, que nós não temos poder, que nós não temos capacidade de dominar a situação e de reverter aquilo que vem contra nós. O que fazer nessas horas? Você que veio aqui hoje talvez esteja assim, entrincheirado por alguma circunstância, dentro da sua casa, lá no seu trabalho, talvez no recesso do seu coração, talvez no recôndito do seu lar, e você já lutou, e você já se empenhou, e você já se esforçou, e parece que o problema se agrava ainda mais. Você percebe que existe uma espécie de confederação de inimigos conspirando contra você, e você não sabe mais o que fazer, e você não tem forças para enfrentar. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Esse texto vai tratar desse tema e vai nos dar uma pista, dando a resposta ao que fazer quando não se sabe o que fazer. Vamos ver. Primeira coisa, quando você não sabe o que fazer, você tem que buscar a Deus em oração. Porque de Deus vem socorro. Então note comigo aí o que está acontecendo. Nos versos 1 e 2, ele descreve o problema. Ele cita o nome de Moabe e de Amon. E ele cita também os do Monte Seir. E ele no verso 2 vai dizer que é uma grande multidão. E no verso 2 ele vai dizer que essa grande multidão está vindo contra ele.
E ele diz que essa grande multidão já está acampada às margens do Mar Morto, prestes a subir a grande montanha para atacar Jerusalém. E o que ele faz diante dessa circunstância? Primeiro, ele ora. Olha comigo o versículo de número 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Irmãos amados, convenhamos, quando chega uma luta maior do que a nossa força, a nossa atitude, via de regra, é o quê? Orar. Você nunca ora tanto como quando você está passando por uma luta. Não é verdade? Quem de nós já experimentou um grande reavivamento na vida espiritual que está tudo muito bem? Que igreja já conclamou o seu povo todo para orar, porque as coisas estão caminhando maravilhosamente bem. As reuniões de oração brotam do ventre da crise. É quando a coisa pega, é quando a coisa aperta, é quando você se vê encurralado, é quando você se vê frágil, impotente, incapaz, é quando você é ameaçado, é que você cai de joelhos. Agora notem, quando então devemos orar? Primeiramente, irmãos, nós devemos orar quando o inimigo nos ataca. Está escrito aí no versículos 2 a 4. Agora eu pergunto para vocês, tem inimigo atacando a gente? Tem perigo ameaçando a gente? Olha para o Brasil hoje. Você acha que as famílias estão ameaçadas por ideologias perigosas? Vocês acham que hoje a família está ameaçada por uma mídia anti-Deus, anti-valores do reino? Vocês acham que hoje nós estamos ameaçados pela angústia existencial que leva jovens de famílias de classe média, estudando nas melhores escolas dessa cidade, buscando suicídio? Vocês acham que hoje nós não estamos ameaçados pela violência urbana? Nós estamos encurralados. O que fazer nessas horas? É buscar a Deus em oração. Agora notem vocês que Josafá convoca a nação para orar na hora do perigo e do cerco. Tem hora que a sua oração é pessoal, é para você entrar no seu quarto, trancar a porta e falar com Deus. Mas tem hora que a oração deve sair do quarto, deve ir para a rua, deve ir para uma convocação pública, deve ir para um chamamento coletivo de todo o povo de Deus, para buscar a presença de Deus. Porque quando o inimigo nos ataca, o inimigo precisa saber de uma coisa: o povo de Deus se une na crise, o povo de Deus se une na dor, o povo de Deus se volta para o todo-poderoso Deus, para invocar o seu nome e buscar a sua face. Meus amados irmãos, quando eu leio a Bíblia, sobretudo lá no livro de Apocalipse, capítulo 9, a sensação que eu tenho é de que o poço do abismo foi aberto, está escrito lá, e sai desse poço do abismo nuvens de gafanhotos, que na verdade são demônios, que saem para atormentar os homens. Que gente? Aqueles que não têm o selo de Deus. Nós vivemos nessa sociedade atormentada, irmãos. Gente que tem dinheiro, gente que não tem dinheiro, gente que tem doutorado, gente que é analfabeta, gente que mora em mansão, gente que mora na favela. Não importa a cor da pele, não importa a classe social, não importa o grau de instrução, as pessoas vivem atormentadas, sem paz. Esta hora é hora de buscar a Deus em oração. Vocês já devem ter lido que quando explode a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha e seus aliados estão dominando o mundo, houve uma ameaça para invadir a Inglaterra. Vocês bem se lembram disso. E vocês se lembram de como as igrejas da Inglaterra foram conclamadas para orar e para jejuar.
E os historiadores depois vão dizer que o que livrou a Inglaterra do massacre da Segunda Guerra Mundial foi exatamente essa postura da igreja de ser convocada, e de orar, e de jejuar, e de clamar aos céus por socorro. Deus é o Deus do livramento. Agora notem quando é que nós devemos orar. Versículo 3 diz, quando estiver com medo. Diz o texto aí, Josafá teve medo. Tem dois tipos de medo, irmão. O medo é bom, o medo é necessário, sabia? Se não tivesse medo, nós nos destruiríamos. Se não tivesse medo, nós cairíamos no abismo. Agora tem um medo que leva você para longe de Deus, que bota no seu coração incredulidade, que bota no seu coração dúvida, mas tem um medo que empurra você para os braços do Onipotente. Quando você diz, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho força, eu não tenho estratégia, eu não tenho poder, eu não tenho capacidade, e nessa hora você reconhece a sua fragilidade, é nessa hora que você se lança nos braços do Eterno, para buscar em oração. Quando nós devemos orar? Nós devemos orar é quando nós não sabemos o que fazer. Eu gosto muito desse verso 12, por essa expressão dele, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Primeiro, você só ora quando você tem esse sentimento de fraqueza. Porque o que é oração? Oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. Oração é você conectar o altar da terra com o trono do céu. Oração é quando você junta aquilo que o homem não pode com aquilo que Deus tudo pode. Isso é oração. E notem mais, ele tem um sentimento de incapacidade, nós não sabemos o que fazer. Eu pergunto a você, você sabe o que fazer nas crises que atingem o seu casamento, que atinge a sua casa, que atinge a sua família, que atinge o seu coração? Você sabe o que fazer? O grande problema é esse, você não apenas não tem força, mas você também não tem conhecimento, nem sabedoria e nem estratégia. Mas o que é oração? É você falar o que está escrito no finalzinho do verso 12, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Louvado seja Deus. Quando você não tem saída, Deus abre uma saída. Quando você está num beco sem saída, Deus abre uma porta. Quando você vai para o fundo do poço, Deus levanta você de lá. Quando você acha que acabaram-se todos os seus recursos, os reservatórios dos recursos divinos estão plenamente disponíveis para você. Louvado seja Deus por isso. Agora a pergunta agora é como orar. Veja você, no versículo 3, que Josafá não só teve medo, mas ele pôs a buscar o Senhor e apregou o quê? Jejum em todo o Judá. Nós deveríamos orar, irmãos, nessa dependência, jejuando. Quando você jejua, a primeira coisa que acontece é você estar se quebrantando, você está se humilhando, você está buscando quebrantamento. Quando você jejua, você está dizendo o seguinte, eu quero me abster daquilo que é bom por aquilo que é melhor. Eu quero me abster do alimento que sustenta o meu corpo para buscar o alimento que sustenta a minha alma. Quando você jejua, você está dizendo que você tem tanta pressa em buscar a Deus, que buscar a Deus é mais urgente do que alimentar o seu corpo. Quando você jejua, você está dizendo, eu tenho mais fome de Deus do que do pão da terra. É necessário orar e jejuar. Nas grandes crises, irmãos, o povo de Deus foi conclamado a jejuar. E nas grandes crises, Deus deu livramento ao seu povo mediante oração e jejum. Nós precisamos aprender essa lição. Como é que nós devemos orar? Segundo lugar, além de orar com jejuns, é orar em conjunto. Olha o versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Você nota ainda que veio gente de todas as cidades de Judá para buscar o Senhor. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, em que nós temos muita dificuldade de reunirmos-nos para orar. Não é verdade? Eu não sei como é que anda lá a reunião de oração na congregação que você frequenta. Mas se você fizer um estudo, uma análise pelo Brasil afora, as reuniões de oração estão no CTI. Estão em algum lugar já em coma. Porque as pessoas não têm tempo para orar. Elas têm tempo para um churrasco,
elas têm tempo para uma festa, elas têm tempo para ir no campo de futebol, elas têm tempo para um bate-papo, mas elas não têm tempo para orar. Tem hora que é necessário que o povo de Deus seja conclamado, convocado para orar, mas não é um grupinho não. Notem comigo aí, o versículo número 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor, todas as cidades, é uma conclamação geral, é urgência, é pressa, é necessidade, é perigo, é ameaça, é necessário buscar a Deus coletivamente. Como é que nós devemos orar? Se você ler a partir do verso 5, orar agarrado nas promessas de Deus. Orar as promessas de Deus. Irmãos amados, no dia que nós descobrirmos esse segredo, ou esta chave da vitória na vida de oração, isso vai mudar a nossa vida. Pastor Arival, o ano passado, escreveu um livreto, um devocional, com 365 promessas de Deus, para você orar todo dia uma promessa de Deus. Sabe o que é orar a promessa de Deus? É você pedir para Deus aquilo que Deus prometeu dar para você na sua palavra. Quando você ora e lembra para Deus o que Ele prometeu, Ele está empenhado com a sua própria palavra. Ele vela pela sua palavra. Ele não deixa nenhuma das suas promessas cair por terra. Leia a sua Bíblia e você vai ver que as grandes orações registradas na Bíblia, maiormente no Antigo Testamento, todas elas são fundamentadas nas promessas de Deus. Deus prometeu. E aqui o que ele vai lembrar? O que o rei vai lembrar? Ele vai lembrar que quando Salomão estava consagrando o templo de Jerusalém, houve uma promessa, está escrito aí no versículo 9. Olha aí comigo. Versículo 8 e 9, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Era a promessa de Deus para o povo lá. O que ele está fazendo? Deus, tu prometeste, Deus, nós estamos aqui pedindo o que tu mesmo falaste na tua palavra. Quando você estiver orando, lembra a Deus o que Deus prometeu para você. Está lá no Isaías 62. Vós, os que fareis, lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha como objeto de louvor na terra. Deus tem prazer de você lembrar a Ele o que Ele prometeu para você. Louvado seja Deus, isso é vitória na vida de oração. Mas amados, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeiro, é buscar a Deus em oração. Segundo, é crer na palavra de Deus. Confira comigo aí, que o povo se reúne não apenas para orar, o povo se reúne para quê mais? Para ouvir Deus falar. Não é isso que é culto, irmãos? Por que nós viemos aqui hoje? Porque é antivéspera, porque é véspera de feriado? É porque aqui tem um lugar agradável para a gente ficar? É claro que não. Você e eu viemos aqui hoje porque nós queremos falar com Deus. Você e eu viemos aqui hoje porque queremos ouvir Deus falar conosco. E Deus fala. E Deus fala pela sua palavra. E no dia que você perder isso de vista, não faz sentido mais participar de um culto. Não faz, irmãos. Isso aqui não é um mero encontro. Se eu quisesse ter um encontro, não precisava nem sair de casa. Eu podia reunir meus vizinhos, os meus colegas lá, descer para o quintal da casa ou para a área do condomínio. Vamos bater um papo aqui. Nós estamos aqui porque nós cremos verdadeiramente que Deus está neste lugar. Porque Deus está presente, porque Deus é real, porque Deus é o Deus vivo, porque Deus é o Deus que se manifesta, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Louvado seja Deus. Confira comigo o que está escrito aí nos versos 13 e 15, por favor. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Preste atenção nisso, criança deve ser levada para a igreja. Os nossos filhos precisam aprender a participar dos cultos desde bebê.
Criança não atrapalha culto. Criança é uma bênção na igreja. E eles estão lá também junto com seus pais, porque todos precisam ouvir. Agora olha o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor. Agora é Deus falando. O povo busca e encontra. Não é isso que a Bíblia promete? Todo que busca, encontra. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Eles buscaram e Deus não os deixou na mão. Eles buscaram e Deus respondeu ao anseio deles e à necessidade deles. E qual é a palavra de Deus para eles? Olha o verso 15, parte B. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Oh, irmãos, que consolo para nós. Louvado seja Deus. O problema é maior que a nossa força, os inimigos são mais fortes do que nós não sabemos o que fazer, nós não temos estratégia, nós não temos poder, nós não temos sabedoria, nós não temos capacidade, mas quando Deus vem ao nosso encontro e ao nosso socorro, está dizendo: calma meu filho, sossega o coração meu filho, tenha descanso na sua alma meu filho, essa luta não é sua não, essa peleja é minha, eu aqui vou lutar por você, você vai ficar quieto e eu vou dar para você o livramento. Louvado seja Deus. Oh, amados irmãos, segundo lugar, o povo de Deus precisa compreender pela palavra que se Deus está do nosso lado, nós somos mais do que vencedores. Olha comigo o versículo 17, por favor. Versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, vede o salvamento que o Senhor vos dará ao Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, por quê? Porque o Senhor é convosco. Amanhã saímos ao encontro porque sois fortes. Amanhã saímos ao encontro porque sois maioria. Amanhã saímos ao encontro porque sois fortes e poderosos, com armas tão poderosas, porque sois adestrados na guerra. Não, saímos ao encontro porque amanhã eu serei convosco. O Senhor é convosco. É a presença dEle. É a presença dEle. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está conosco, irmãos. Deus está conosco. Deus está com a igreja. Louvado seja o seu nome. Terceiro, confira comigo. O povo de Deus precisa compreender que a nossa vitória vem do Senhor e não do nosso esforço. O versículo 17 deixa isso claro. Vede o salvamento que o Senhor vos dará, não tereis de pelejar. Alguém já disse que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Deus trabalha. E quando Deus trabalha, não tem ninguém que pode resisti-lo. Multidão para Deus e nada é a mesma coisa. Uma confederação de inimigos para Deus e nada é a mesma coisa. Armas nucleares e nada para Deus é a mesma coisa. Bombas atômicas e nada para Deus é a mesma coisa. Fortes exércitos e armas bélicas poderosas para Deus e nada é a mesma coisa. Ele é o Deus que tem o controle e o domínio. Se Ele está conosco, a vitória é nossa. Se Ele se agradar de nós, nós podemos. Louvado seja o seu nome, é dele que vem a vitória. Meus amados, prestem bem atenção nisso. O que resulta quando você escuta a palavra de Deus que acalma o seu coração? Porque às vezes nós viemos aqui hoje, coração aflito, não é não? Talvez você veja com o coração aflito. E sabe, amado, o que acalma o coração? Não é você cruzar as pernas e entrar numa meditação zen. Não é você fazer uma viagem pelos corredores do seu consciente ou do seu inconsciente.
Não é você voltar para dentro de você mesmo e buscar respostas no seu mundo interior. Quando você está aflito, angustiado, desesperado, você faz duas coisas: você ora, você jejua, você escuta Deus falar e você acalma o coração. E o resultado disso está no versículo 18, olha comigo, por gentileza. Olha o versículo 18 comigo. Vamos ler juntos o verso 18? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Louvado seja o Senhor. Você sabe qual a diferença entre adorar e dar graças? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Eu pergunto a vocês, o inimigo já tinha sido desbaratado aqui? Não. O problema já tinha deixado de existir? Não. Mas quando você crê, você toma posse. Não foi o que Deus disse para Ana, lá em Siló? Vai em paz para a tua casa e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O que aconteceu com ela? O semblante dela mudou. Ela creu, ela confiou que aquela palavra era para ela, ela tomou posse, e por isso o semblante dela mudou. Ela não tinha sido curada ainda, não, porque a Bíblia diz que ela desceu para Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela e ela concebeu. Mas quando você escuta a palavra de Deus e você crê que Deus está falando a verdade, e uma verdade pessoal para o seu coração, você crê, e quando você crê, você quer adorar a Deus, porque Deus é fiel e nenhuma das suas palavras cai por terra. Bendito seja Deus. Olha comigo o versículo 20, por favor. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então hoje nós não vamos falar crede nos seus profetas, crede na sua palavra. Sua palavra. Meu amado irmão, eu não sei qual o problema que você está passando, qual a luta que você está vivendo, eu não sei quantos inimigos estão se levantando contra você, mas o que Deus está dizendo para o seu coração, para a sua alma, para a sua mente, para as suas emoções, para a sua razão, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, é esta palavra aqui do verso 20, crede no Senhor nosso Deus e estareis seguros, crede na sua palavra e prosperareis. Não vamos duvidar, vamos crer, vamos acreditar que essa palavra é a palavra do Deus vivo, e para Ele não tem derrota, não tem fracasso. Deus conhece o amanhã no seu eterno agora, Ele vê lá o final da linha, Ele vê lá o final da história, e é por isso que Ele pôde nos ensinar a dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeiro, buscar a Deus em oração. Segundo, crer na palavra de Deus. Terceiro, louve a Deus. Louve a Deus. Não apenas depois que o problema foi resolvido. Louve a Deus para ver o problema resolvido. Então vamos ver. Primeiro, o louvor é arma de guerra. Olha os versos 18 a 21 comigo. Vamos ler a partir do versículo 19 ao 21. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Verso 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Parece que faz sentido nenhum isso, não é verdade? Já pensou um negócio desse? Está lá o exército, com seus escudos,
com as suas espadas, com as suas armas, com o seu aparato. E agora, em vez do coral ir atrás, incentivando, encorajando a pegar as armas e a lutar, o coral vai na frente. Não tem exército, tem coral. Não tem guerreiro, tem cantor. Não tem espada, tem instrumentos musicais. E a ordem é: vamos louvar a Deus com voz alta sobremaneira. E a palavra que você vai cantar é uma palavra de confiança em Deus. Confiança em Deus. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças pelo que Deus faz, e porque Deus prometeu fazer, ainda que não tenha feito, você sabe que Ele vai fazer. Porque promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Louvado seja o Senhor. Então você já dá graças agora, ainda que a vitória não chegou, ela vai chegar, e vai chegar porque Deus prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Segundo, amados, segundo lugar, o louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. O louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. É o que está escrito aí no verso de número 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eu acho isso tão maravilhoso, irmãos. É que quando você, em vez de murmurar, começa a louvar, em vez de você reclamar, você começa a louvar, Deus muda as circunstâncias e muda o seu coração. Deus tira o nevoeiro. Um dos dias mais difíceis da minha vida foi o dia 1º de dezembro de 1982, quando eu recebi um telefonema em Bragança Paulista, onde era pastor, que meu pai, lá no interior do Espírito Santo, tinha acabado de falecer. E eu saí de Bragança para pegar um voo aqui em Congonhas, naqueles dias da garoa, do dia cinzento, fazendo coro com o sentimento do meu coração. E eu me lembro que Deus ministrou o meu coração com uma coisa muito singela, muito simples, muito natural. O nevoeiro denso, daqui a pouquinho o avião decolou. 1 minuto depois que ele decolou, ele aplanou-se lá em cima, bem alto, acima das nuvens, e lá em cima o sol estava brilhando. E Deus ministrou o meu coração a palavra. Quando você me louva, quando você me adora, eu tiro você de debaixo do nevoeiro e coloco você lá em cima, acima das nuvens, onde o sol está brilhando. Tem hora que o nevoeiro está no coração. Tem hora que nuvens densas cobrem a nossa cabeça. E se nós murmurarmos, e se nós reclamarmos, e se nós ficarmos amargos e até revoltados, nós ficamos debaixo desse nevoeiro escuro. Mas se nós começarmos a louvar, rendendo graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre, a despeito da situação, a despeito da circunstância, o louvor nos tira desse ambiente cinzento e nos coloca lá em cima, onde você sabe que Deus está com o seu olhar sobre você e a luz da graça está aquecendo o seu coração. Agora notem mais, amados. Terceiro lugar, vejam comigo, que o louvor muda as circunstâncias humanamente impossíveis. O louvor aciona a mão do Deus Todo-Poderoso. Olha aí o verso 22 novamente, o que está escrito aí. Tendo eles começado a cantar, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e foram desbaratados. Não precisou pegar numa espada. Não precisou dar um tiro. Pelo louvor, Deus reverteu a situação. Louvor é arma de guerra. Louvor
aciona o braço do Deus onipotente. O louvor traz vitória ao povo de Deus na hora da grande batalha. Comece a louvar a Deus. Comece a louvar a Deus. Agora, o que é maravilhoso é que o louvor tem dois resultados. Ele confunde o inimigo e traz vitória para o povo de Deus. Porque diz o texto que os inimigos ficaram confusos. Enlouqueceu o acampamento do inimigo. Veja comigo o que está acontecendo aí. Olha aí o versículo de número 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir. Já pensou um negócio desse? Deu uma onda de loucura. Uma insanidade total. Reunidos para atacar o povo de Deus, de repente eles se atacam mutuamente. E da grande multidão, quantos soldados sobraram dos inimigos? Nenhum. O que você não sabe fazer, Deus sabe. O que você não pode fazer, Deus pode. O que você não tem poder para fazer, Deus tem. Então o seu papel não é pegar armas carnais, porque Deus deu para você armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas. Amados irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e nessa luta espiritual, não adianta ficar com bravatas, não adianta você usar armas carnais, não adianta você falar e gritar e xingar e usar armas carnais, você precisa colocar-se de joelhos, você precisa jejuar, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa crer no Deus Todo-Poderoso, você precisa pôr sua confiança nas promessas de Deus, você precisa começar a louvar a Deus, e então você verá o braço estendido de Deus agindo em sua defesa e concedendo a você plena vitória. Agora notem mais, o louvor não é a causa da vitória, o louvor não é apenas, resultado da vitória, o louvor é a causa da vitória. Porque pensemos juntos aqui. Às vezes a gente pega o texto de Tiago, pensando que é a única verdade bíblica sobre o assunto. Está alguém triste? Está alguém enfermo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está correto cantar louvor, está alegre. Glória a Deus. Mas quer dizer que eu só posso cantar louvores a Deus quando eu estou alegre? Esse texto nos mostra um outro lado dessa verdade. Você não canta louvores porque você venceu o inimigo, você canta louvores para vencer o inimigo. Você não canta louvores para ter a vitória, porque teve a vitória, você canta louvores para ter a vitória. Agora vamos parar um pouquinho aqui. Às vezes a gente reclama, não reclama? O marido reclama da esposa, a esposa reclama do marido, os pais reclamam dos filhos, os filhos reclamam dos pais. Às vezes você reclama da sua igreja, reclama do seu pastor, reclama do seu trabalho, reclama da sua escola, reclama do seu país. E se nós começássemos a mudar a tática? Começássemos a dar graças a Deus. Senhor, eu quero te adorar, eu quero te louvar pela minha casa, pela minha família, pela casa que eu moro, pela pessoa com quem me casei, com os filhos que tu nos deste, pela igreja que eu tenho. Começar a adorar a Deus, a cantar louvores a Deus. Porque aquilo que eu não posso fazer com o meu braço, Deus pode fazer. Deus pode reverter situações. Então não cante apenas depois que a tempestade foi embora, cante para a tempestade ir embora. Não cante apenas depois que o inimigo foi derrotado, cante para o inimigo ser derrotado. Porque Deus é poderoso para reverter essa situação, como reverteu aqui no caso. Olha comigo aí, olha comigo aí.
versículo de número 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram o quê? Corpos mortos, que jaziam em terra, sem quantos sobreviventes? Sem nenhum sobrevivente. Aquele vale, que é a região mais baixa do planeta, né, pastor Arival? Em Gedi ficava às margens do Mar Morto, e vocês bem sabem que o Mar Morto é o maior buraco do planeta, a 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo. Quando eles sobem a montanha e olham para o vale, esperando ver a multidão, só tem defunto, só tem cadáver. E aquele vale, que era a grande ameaça, foi batizado com outro nome, Vale da Bênção. Oh, louvado seja Deus! Aquilo que hoje está metendo medo no seu coração, aquilo que hoje está assustando você, aquilo que hoje está angustiando a sua alma, amanhã pode ser o vale da sua bênção, da sua celebração, da sua vitória, porque Deus é poderoso para reverter essa situação na sua vida. Louvado seja Deus! Eles estavam com medo, e diz a Bíblia que durante 3 dias, eles não conseguiram recolher todos os despojos de coisas ricas, preciosas. Deus é o Deus que faz milagres ainda hoje. Deus é o Deus do livramento ainda hoje. E hoje, quem sabe, você pode voltar para casa, vendo o seu vale de dor, sendo mudado de endereço, sendo batizado outra vez com outro nome de vale da bênção na sua história e na sua vida. A sua casa, que tem sido um vale de lágrimas, poderá ser o vale da bênção. Seu casamento tem sido um vale de gemidos, pode ser um vale de alegrias, de celebração. Seus filhos, que talvez tenham sido motivo de choro para você, o vale da dor e das lágrimas, pode ser o motivo da maior alegria para você amanhã, o vale da bênção. Deus é o Deus que ainda hoje transforma vales em mananciais, desertos em pomares, dores em consolo, lágrimas em sorriso, derrotas e fracassos em esplêndidas vitórias. Eu quero orar com vocês, colocar a vida de cada um aqui nas mãos do Deus vivo. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Ore a Deus, creia na palavra de Deus, adore a Deus, cante louvores a Deus, e Deus há de agir poderosamente em seu favor e trazer vitória para você. Se você hoje quer colocar a sua vida, a sua casa, a sua família nas mãos de Deus, eu gostaria que, num gesto simbólico, se você tiver liberdade, que você se levante e venha aqui à frente. Nós vamos cantar juntos aqui, adorar juntos aqui, talvez orar juntos aqui, talvez buscar ouvir o que Deus falou conosco, dizer: Deus, eu creio na Tua palavra, eu creio que Tua palavra é verdade, a Tua palavra foi para mim hoje, não foi uma palavra geral, foi para o meu coração, e você quer sair daqui hoje, crendo que o vale da dor vai se transformar em vale de bênção na sua vida. Então levante-se e venha, nós vamos orar ao Senhor, Ele está aqui, e Ele é poderoso para ouvir o nosso clamor, Ele é poderoso para reverter as circunstâncias mais amargas da nossa vida, Ele é poderoso para nos dar vitória nesta noite. Bendito seja o seu nome, bendito seja o seu nome. Pastor Arival vai orar por nós, venha, para levantar e vir, em nome de Jesus. Se você tem uma causa e quer ver o sinal do favor de Deus em seu favor, venha aqui à frente, nós vamos orar juntos. Pastor Arival, ore por nós. Que mensagem maravilhosa. Senhor Deus, olha para nós, Pai. Tu conheces a luta do teu povo. Tu sabes, ó Deus, que muitos que vieram aqui à frente estão encurralados por problemas, por inimigos, por situações complexas e difíceis. E o medo toma conta do nosso coração, e nós não sabemos o que fazer, não há força em nós, Pai.
E nós clamamos pelo teu nome aqui nessa noite. Os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. E nós tomamos posse da tua palavra nesta noite. Essa palavra que foi pregada aqui, que essa batalha não é nossa, mas é tua, Senhor. E nós queremos começar a louvar aqui nessa noite. Nós queremos glorificar o teu nome aqui nessa noite, na certeza de que a vitória já está concretizada segundo a tua vontade, Senhor. Deus querido, tira o medo do coração do teu povo, tira a tristeza, tira a angústia. Sara-nos nessa noite, Senhor, para que nós possamos contemplar através do louvor a manifestação do teu poder e do teu milagre, Senhor. Tira do coração do teu povo todo espírito de derrota, de fraqueza. Nós clamamos a ti porque o Senhor é o Deus da aliança, o Deus da promessa. E o Senhor tem um compromisso, por amor do teu nome, por amor da tua glória, por causa da tua reputação, Senhor. O Senhor vai fazer um milagre na nossa vida. Cura o teu povo nesta noite, sara o teu povo. Destrói, desbarata, ó Deus, tudo aquilo que está sendo armado. Liberta, ó Deus, de todo pecado. Liberta de Satanás, de pressão maligna, de tudo aquilo que aflige o coração do teu povo nessa noite, Senhor. E que o louvor seja aquilo que esteja nos nossos lábios, no nosso coração aqui nessa noite. Eu quero recitar aqui, Senhor, o Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele ouviu a minha voz. Ele me tirou de um poço de lama de perdição e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e colocou nos meus lábios um hino de louvor ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tira o teu povo do buraco nessa noite. Coloca alegria, coloca louvor, contentamento, gratidão no coração do teu povo. No meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.